Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Antônio, eu sou o professor Antônio Pereira de Carvalho, eu sou professor da educação básica, né? E estou aqui para ministrar a disciplina Pesquisa Orientada 2. Vocês sinalizaram Pesquisa Orientada 1, e aí nós vamos hoje dar início a essa turma de Pesquisa Orientada 2. Enquanto algumas pessoas ainda estão entrando na sala. Boa noite, Rejane. Então, mas nós vamos iniciar a disciplina hoje. É uma disciplina que vai dar continuidade ao que já foi trabalhado em Pesquisa Orientada 1, com a professora Élica, e ao longo do processo nós vamos trabalhar, ver como vocês estão no projeto de pesquisa de vocês e terminar a elaboração do projeto de vocês e estarei com vocês até junho, julho do ano que vem, quando vocês farão a defesa, a apresentação do trabalho de conclusão do curso, certo? Eu vou me apresentar rápido, né? Eu sou pedagogo e geógrafo, eu tenho algumas especializações em ensino de geografia, direito educacional, ciências ambientais e sou mestre em educação e estou fazendo doutorado em educação pela UESB. E gostaria também de ouvir, antes de começar a falar sobre o projeto de vocês, eu gostaria de conhecer um pouco vocês também. Né? Quem são vocês? Né, para que eu possa conhecer, já que a partir de agora vamos estar trabalhando juntos até o ano que vem, nesse curso de especialização em educação do campo. Quem gostaria de começar? Gracinha? Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Boa noite, colegas. Eu estou tutora aqui do Polo de Guanambi, tá certo? É um prazer. Eu também sou pedagoga, também sou formada em geografia, professor. Tenho umas 3, 4 especializações, também estou aluna de mestrado, aqui em Guanambi. Que bom. E a gente está com uma turma muito comprometida aqui em Guanambi de Educação do Campo. Eu fico feliz, eu quero parabenizar os nossos alunos, viu? É uma turma que coloca a mão assim na massa mesmo, viu? Pode ficar tranquilo, que se você tem uma expectativa, com certeza vai superar. Que É bom, isso. que bom. Boa noite, Cremeilda. Quem mais gostaria de falar aí? De se apresentar, falar um pouco sobre si? Boa noite, meu nome é Norma, né? Sou formada em magistério, pedagoga, pós-graduada em artes. Já trabalho no município de Conquista há mais de 20 anos. Eu acho que eu já passei por todas as áreas assim, da educação, menos a EJA. Mas já tive na educação infantil, creche, fundamental 1, 2. Só falta eu conhecer a EJA de verdade. E educação do campo, já passei por algumas escolas de educação do campo. Aí em Conquista também, Norma? Em Vitória da Conquista. Certo. Marineide? Olá, boa noite. Meu nome é Marineide, sou natural de Iás Santana e atualmente moro em Guanambi, sou da turma de Guanambi. Também eu tenho umas 4 especializações e como lá em Iás de Santana eu lecionava em uma escola do campo, tive esse interesse em fazer a pós em educação do campo. Mas hoje eu trabalho com educação infantil aqui em Guanambi, na zona urbana. Ótimo.
Quem mais? Bem-vinda, Fernanda. Boa noite. Boa noite, meu nome é Tarcísia, sou do Polo de Tapetinga, sou pedagoga com especialização em leitura e produção textual e atualmente trabalho em escola particular do município. Quem mais? Boa noite, Boa noite, Priscila. meu nome é Priscila, sou do Polo aqui de Guanambi, sou pedagoga também, professora de uma creche do campo aqui no município de Guanambi. Isso é bom. Quem mais? Boa noite, professor. Boa noite, Rejane. Eu me chamo Rejane, sou de Jequié, mas atualmente moro em Guanambi por conta da aprovação no concurso público. Sou professora de educação infantil e tive experiência na educação do campo no meu município, que eu sou de Jequié, mas minha família é de Lafayette Coutinho. E eu tive uma experiência tanto na EJA, na coordenação da EJA do campo, quanto na educação infantil, com classes, educação infantil e fundamental com classes muito seriadas. Ótimo. Quem mais? Boa noite, professor. Sou Boa Luana. noite, Luana. Sou do Sebastião Laranjeiras, Polo de Guanambi. Sou pedagoga, coordenadora pedagógica de uma escola do ensino médio estadual, que foi recentemente reconhecida como Escola do Campo. Nós somos... a escola está aqui na sede, né, mas atende a maioria dos alunos do campo, então ela foi reconhecida. Por isso estamos aqui, né, para aprender um pouquinho mais, para ofertar uma educação melhor para os nossos alunos. Que bom. Quem mais gostaria de falar um pouco? Falar um pouco sobre si. Entraram aí outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Lourdes. Entrou aí Jardel, Ilvan, Georgia, tá aí. Cremeilda. Boa noite. Boa noite. Me chamo Geórgia, eu sou do Polo de Guanambi, formei em Ciências Sociais pela UESB, mas infelizmente não atuo na área da educação. Tá certo, Georgia. Ilvan também ia falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Sou Ilvan, sou do Polo de Guanambi, moro em Pindaí, sou professora em Caetité há 14 anos. Vim de uma escola do campo e trabalho no campo, no município de Caetité. E é de Pindaí. Eu sou de Pindaí, é uma experiência muito boa. Já me considero praticamente caetitense, mas é isso. Estou aqui para adquirir mais um pouco de experiência. Sou graduada em pedagogia em ciências biológicas, fiz algumas especializações, como atuo na educação do campo, na escola do campo, no campo. Foi minha oportunidade. Não posso perder por nada essa especialização. As expectativas são muito grandes, tá? Isso é muito bom. Mais alguém? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Me chamo Fernanda. Sou de Pindaí e faço parte do Polo de Guanambi também. Sou formada em licenciatura em Educação Física pela UNEB e pedagoga pela Unimes. Atuo numa escola no campo de séries Ensino Fundamental e Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil.
Bom, mais alguém? Eu também trabalhei muito tempo no campo, né? Comecei minha carreira como professor há 32 anos atrás, no campo, na escola do campo. E, né, passei pela educação de jovens e adultos, trabalhei na coordenação, direção de escola do campo. Então, também, né, o campo me fascina também por essas questões, né? Hoje eu trabalho no ensino médio, né, e na rede estadual aqui da Bahia. Moro em Barra do Choça, né? Falaram aí, Pindaí, Guanambi, Jiquié, Itapetinga, Conquista, né? Eu moro aqui em Barra do Choça. Eu moro em Barra do Choça, que é próximo, para quem não conhece, é próximo à Vitória da Conquista, bem próximo de Vitória da Conquista. Seja bem-vinda, Lindalva. E, como eu dizia no início, vamos estar aqui trabalhando com vocês, eu vou estar trabalhando com vocês até junho, julho do ano que vem, porque agora nós estamos fazendo esse semestre essa disciplina de pesquisa orientada 2. No próximo semestre teremos pesquisa orientada 3 e seminário. Boa noite, Leila. Boa noite, Leila. Boa noite, Thaís. Olá, Laís. Boa noite, Christian. Então, eu não sei se vocês sabem, eu estou vendo que tem muita gente entrando na aula. Eu não sei como é que foi colocado para vocês, mas nós teremos nessa disciplina 10 professores. Eu sou um dos 10 professores, né, e cada um professor ele estará com um número de 9 alunos. Né, hoje, com certeza, eu não sei como vocês, né, foram, eu sei que alguns estão comigo, outros estão com outros professores, mas é bom até que eu conheça também a turma toda, assim, é importante essa participação. E hoje nós vamos falar... Boa noite, Marinalva. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou começar uma apresentação em PowerPoint, para que a gente possa falar um pouco sobre a disciplina, para que vocês possam conhecer a disciplina e como vai funcionar. E depois nós vamos falar um pouco sobre ciência. Tá certo? Luana, para a gente acaba sendo surpresa para todo mundo, porque, né, vocês ainda estão sendo colocados nas turmas, mas, né, aqui, se vocês quiserem, eu posso dizer aqui quem está na minha turma. Eu só preciso pegar minha listinha aqui, porque talvez se algum de vocês não quiser continuar... Eu quero saber. Vai, que aqui mesmo eu já fico. Norma já está comigo, viu, Norma? Uhul! Comigo está Nátila Ferreira da Silva, Tarcísia Souza Santos, Norma de Souza Doratiotto, Marineide Maria Xavier, Aline Rocha Duarte, Deise Cristina de Oliveira Carvalho, Marinalva Santos, Cremeilda Moreira Santos e Ilvan Silva Ribeiro Barbosa. São as pessoas que estão na turma comigo, né? São os cursistas, os estudantes. Então, os outros estarão com outros professores, né? Somos, como eu disse, 10 professores. Então, vocês vão estar com outros professores. Eu não posso nem dizer agora com quem cada um aqui está, dos outros que estão, porque são 90 estudantes. E aí, né, obrigado vocês que entraram e vão precisar sair.
né? Mas muito obrigado, viu? Rebeca, podem sair, viu? Quem não. Rebeca, você é estudante, cursista ou é monitora? Porque aqui eu tenho também as listas dos monitores, eu tenho também aqui dos que estão comigo na turma, né? Por exemplo, monitor Beatriz Canguçu, Kesiane Martins, Mário Nilson Meira Santana, Maria das Graças Pereira Donato, Carlos Roberto Moreira de Souza. Estes são os monitores que estão aqui comigo. Então, os outros aí, como eu disse, por exemplo, deixa eu ver aqui quem é que não está comigo, está aqui na aula. Né? Então, que se quiserem continuar, os que não estão comigo podem continuar. Professor, eu sou Maria das Graças. Certo, Graça. Eu vi pelo sobrenome Donato, eu imaginei logo que era você. Então, você está como monitora comigo também, viu, Graça? Graça. Sim, pessoal. Então, como eu disse, eu vou fazer uma apresentação aqui em PowerPoint. Quem viu, Francis, se quiser continuar, tudo bem. Mas, se não quiser, pode sair, viu? Pode ficar à vontade para sair da aula, viu? Opa, deixa eu ver aqui. Opa, eu vou parar a apresentação aqui. Interromper o compartilhamento, porque acabei compartilhando errado a página. Tela cheia. Eu não sei se vocês estão visualizando aí a apresentação. Tá dando para ver, sim. Tá, sim? Sim. Eu vou... E agora tá tela cheia? Ou não? Sim. Então, a nossa disciplina é Pesquisa Orientada 2. Né? Como eu disse, eu sou professor mestre Antônio Pereira de Carvalho, estou fazendo doutorado em Educação pela UESB, eu sou mestre em Educação pela UESB, e a nossa disciplina, ela tem como ementa a conclusão e execução do projeto de pesquisa, análise e interpretação dos dados, apresentação parcial dos dados, apresentação dos dados no seminário de pesquisa. Como eu disse, nós vamos estar de agora até o ano que vem, junho e julho, quando vocês estarão fazendo a apresentação da pesquisa de vocês, do trabalho de conclusão, no seminário em junho e julho do ano que vem. Quais os objetivos da nossa disciplina? Então, o objetivo geral, concluir o projeto de pesquisa por meio da reflexão crítica sobre os processos de elaboração, análise e interpretação de dados, bem como da organização e sistematização do relatório de pesquisa. Né? Nós já temos um template para o artigo, né? Vocês irão fazer como trabalho de conclusão do curso um artigo. Então, nós vamos estar falando sobre isso, mas agora nós vamos estar concluindo com vocês o projeto de pesquisa e já falando sobre os processos de elaboração, análise e interpretação de dados, bem como essa organização e sistematização do artigo. Como objetivos específicos, nós temos compreender as etapas do processo de elaboração de um projeto de pesquisa,
revisar e avançar no projeto de pesquisa a partir das intervenções por parte, né, do professor, da professora, e estruturar o artigo científico a partir do modelo do template disponibilizado, que aí nós vamos depois disponibilizar para vocês esse template. A metodologia que será utilizada, ela é baseada na construção do conhecimento por meio de processos colaborativos. É por isso importante conhecer vocês, por isso importante a gente ter essa participação, como Graça colocou aí, é importante essa participação e da reflexão sobre as experiências individuais de cada participante. Por isso eu quis saber também quem eram vocês, um pouquinho de vocês, porque essas experiências de cada um de vocês é importante para o desenvolvimento do trabalho final. Para alcançar esses objetivos, a proposta de trabalho apoia-se em leituras de textos, né? Hoje nós já vamos falar aqui de referências, de alguns autores que serão importantes para o trabalho, pelo menos nessa disciplina, enquanto uma disciplina de pesquisa orientada 2, e que vai ajudar nessa parte da elaboração do projeto de pesquisa. Fórum de discussão, encontros síncronos, nós teremos 3 encontros síncronos, esse é o primeiro, mas nós teremos aí mais 2 pela frente, nessa disciplina, que servirão para o acompanhamento dos projetos de pesquisa, bem como nas atividades de reestruturação do projeto, elaboração dos instrumentos de levantamento de dados e organização do artigo científico. Como eu disse, nós vamos estar aqui em 3 disciplinas diferentes, né? Então, nós vamos ter todo esse acompanhamento de agora até a conclusão do TCC. Qual o conteúdo programático dessa disciplina? Então, nós temos a disciplina dividida em 3 unidades. Na primeira unidade será a revisão e reestruturação do projeto de pesquisa, elaboração de instrumentos de levantamento de dados, então a gente já tem que pensar nisso. Na segunda unidade, estudo de elementos constitutivos de um artigo científico. E na terceira unidade, análise e interpretação de dados da pesquisa e estruturação do artigo científico. É claro que aí nossas unidades elas vão estar acontecendo, mas elas vão se estender, né, até agora agosto, setembro, e depois nós vamos dar continuidade. Nós não vamos fechar tudo nesse semestre. A avaliação será processual, considerando a participação de vocês, estudantes, nas discussões dos encontros virtuais, nos fóruns de discussão, assim como o cumprimento e a qualidade das atividades propostas. Nós já temos uma atividade lá no AVA, já tem uma atividade que é a partir do texto de Severino, que nós vamos falar, né, hoje, um pouco. E a nossa aula de hoje ela está já baseada aí nesse autor Severino. Então, e lá no AVA nós temos uma atividade já, um fórum de discussão já a partir do texto de Severino, que nós vamos falar daqui a pouco. E aí as referências, né, algumas referências para a nossa disciplina. Alves Mazotti, 2023, o planejamento da pesquisa em educação. Marli André, o papel da pesquisa na formação e na prática dos professores, 2001. Robert Bogda e Sari Bicklin, investigação qualitativa em educação, uma introdução à teoria e aos métodos, 1994. Ivani Fazenda, com metodologia da pesquisa educacional, 2004. Antônio Carlos Gil, métodos técnicos de pesquisa social, 2008. Mengelud e André Marli, pesquisa em educação, 1986. Lourdes Marcelino Machado e outros, Minaio, Santos, Boaventura de Souza Santos, Antônio Joaquim Severino, metodologia do trabalho científico, que eu falei, que é de 2007, e que nós vamos estar fazendo o trabalho do fórum, e Teolent, metodologia da pesquisa ação.
de 1986. Então, essas são as referências da nossa disciplina. E aí, eu vou finalizar aqui a apresentação um pouquinho, depois a gente continua, que é para que eu possa ouvir um pouco vocês, interromper aqui, porque eu quero ouvir vocês aí, vendo vocês, olhando. Gracinha, pode falar, Graça. Professor, é assim, está lá no AVA 3 professores da disciplina Orientação 2, né? Pesquisa Orientação 2. A pergunta, eu acredito que, eu acho que no meu pensamento está indo certo. O aluno vai ter apenas uma disciplina, apenas um professor como orientador, é isso, né? Isso. É. E aí, o Olha, que acontece? Aquele aluno que não está com você está com outra professora, sim, né? ou professor, temos 10, somos 10 ao todo, Graça. Certo. É porque, assim, normalmente, não quero publicar isso aqui, mas normalmente a gente é comunicado antes, como é que vai ser e tudo, mas está tudo certo, não tem problema não. É porque um aluno lá no grupo do WhatsApp já perguntou, eu vou fazer as 3 disciplinas, eu falei, pelo jeito não, que o professor foi logo dizendo, quem não está comigo e quiser sair, fica à vontade. Então, É isso, deve ser porque por assim, aí. comigo, como eu falei, só estão quem? Nátila Ferreira da Silva, Tarcísia Souza Santos, Norma de Souza Doratioto, Marineide Maria Xavier, Aline Rocha Duarte, Deise Cristina de Oliveira Carvalho, Marinalva Santos, Cremeilda Moreira Santos e Ivan Silva Ribeiro Barbosa, né? Então, só esses que estão comigo, são 9. Aí, cada professor, nós somos 10, cada professor ficou com 9 alunos. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer um trabalho de acompanhamento mais próximo com cada aluno, mesmo tendo vocês tutores que vão estar aí nos ajudando, mas como é um trabalho de orientação, nós vamos estar com um trabalho mais direcionado e acompanhando aí cada cursista. Por isso, vão ser 10 professores. Viu, Norma? Graça, compreendeu aí? Agora, vocês monitores, né, vão estar com vários professores. Né? Diferente dos cursistas, não ficou um monitor. Entendi, porque nós temos alunos em vários professores, né? Foi por isso. Tudo certinho. Por isso, viu? Tá certo. Alguém gostaria de falar alguma coisa a partir do que viu aí da exposição sobre a disciplina? Ô, professor, na disciplina Pesquisa e Orientação 1, nossos alunos já começaram a idealizar, né, seus temas, né, e tal, de pesquisa. Vai dar continuidade, né? E a pergunta que o aluno fez foi isso. E se eu quiser mudar de tema, não tem problema, né? Não tem problemas. Ainda tem tempo de mudar de tema, né? Por exemplo, aqui eu vi, inclusive, quando nós fomos ver os alunos que a gente, para orientação, a gente pegou mais do que a gente tinha, por exemplo. Eu estudo e pesquiso na área de formação de professores, então a maioria dos que estão comigo, os temas estão relacionados à formação ou ao trabalho docente. Um ou outro que não está, né? Mas, assim, por exemplo, um que não está também direcionado ao que eu trabalho, a questão, por exemplo, de agroecologia, trabalho voltado para as áreas que a gente tem um certo conhecimento. Sim, então, vamos falar um pouco sobre a questão da pesquisa. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Compartilhar. Estão visualizando aí? Estão conseguindo visualizar a apresentação?
Sim, professor. Sim. Então, o que é pesquisa? Né? Pesquisar é buscar respostas para dúvidas, questionamentos ou problemas identificados. Então, todas as pesquisas, elas partem de quê? De uma questão. Por isso, a gente sempre começa com uma questão de pesquisa. Uma dúvida que a gente tem, com algum questionamento, algum problema que nós identificamos no nosso dia a dia, na nossa realidade, e que a gente quer buscar respostas para aquela dúvida, aquele questionamento, aquele problema identificado. Então, a atividade básica das ciências, na sua indagação e descoberta da realidade, é uma atitude e uma prática de constante busca, que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Quem vai dizer isso para nós é Minayo, em 2002. Gil vai dizer que é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Então, a pesquisa é um processo formal e sistemático. Por isso, a necessidade de quê? De um projeto de pesquisa. Então, toda pesquisa ela vai surgir a partir de uma questão, de um problema, mas é necessário que um projeto para que aquela pesquisa, aquele estudo seja desenvolvido. Qual a finalidade da pesquisa? Pesquisa social pode ocorrer de razões de ordem intelectual, quando baseadas no desejo de conhecer pela simples satisfação para agir. É o que vai nos dizer Gil. Severino, ele vai dizer que a pesquisa é um elemento específico fundamental na construção do destino da humanidade. Né? E isso é muito importante quando Severino ele vai trazer para nós que a pesquisa é um elemento específico, fundamental na construção do destino da humanidade, porque por meio da pesquisa é que as transformações elas acontecem na sociedade, muitas transformações acontecem através, né, basta nós pegarmos o exemplo de que nós passamos por uma pandemia e graças às pesquisas científicas e o trabalho dos cientistas, nós conseguimos as vacinas num tempo recorde. Formas de conhecimento. Qual é a forma de conhecimento que usamos na pesquisa científica? Nós usamos o conhecimento científico. Né? Então, o conhecimento científico. Por isso, é uma pesquisa científica. Por que é o conhecimento científico que usamos para fazermos pesquisa? Porque é um conhecimento concreto, real, vem dos fatos. É organizado e sistemático, obtido por meio de um processo bem definido, que é o método científico. Né? Quem vai dizer isso para nós é Gil, 2022. Então, quais as etapas da pesquisa? A pesquisa ela tem algumas etapas que precisam ser levadas em consideração. A formulação do problema, construção de hipóteses ou determinações dos objetivos, delineamento da pesquisa, operacionalização dos conceitos e variáveis, seleção da amostra, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, análise e interpretação dos resultados e a redação do relatório. Então, essas são as etapas do processo de pesquisa. Então, primeiro se formula um problema, constrói-se hipóteses ou objetivos, determinando os objetivos, tem o delineamento da pesquisa, né, como vai acontecer todo o processo da pesquisa, ou seja, é pensado um método, uma metodologia para aquela pesquisa, operacionalização dos conceitos e variáveis, e aí é importante a gente ver que vocês fizeram em pesquisa orientada 1, responderam um questionário, não foi isso? E no questionário já vinha delineando ali algumas questões importantes para a pesquisa. Né? Eu tive acesso a esse questionário que vocês responderam, né? A professora Élica passou para a gente esse questionário, deu acesso ao questionário, e eu ainda estou sistematizando uma tabela para o acompanhamento de cada um de vocês. O projeto de pesquisa ele tem como objetivo mapear um caminho a ser seguido durante a investigação, esclarecer o próprio investigador
investigador os rumos do estudo e dar condições para uma avaliação externa feita por outros pesquisadores, outras pesquisadoras. Então, por isso é importante o projeto de pesquisa. A estrutura do projeto de pesquisa tem um título, uma apresentação, objeto e problema de pesquisa, uma justificativa, uma hipóteses e objetivos, né? E aí, né, quadro teórico, fontes, procedimentos e etapas, um cronograma e a bibliografia. Tudo isso vocês já sabem, né? A gente só está aqui relembrando para que a gente possa seguir esses caminhos. Quanto aos métodos científicos, né? O método científico, nós vamos ter vários métodos científicos. É claro que cada pesquisador ele escolhe, a partir do objeto de pesquisa, ele vai vendo qual o método adequado para a realização da sua pesquisa, mas nós temos aí 5, né, métodos de pesquisa, que é o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético-dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. Ah, Antônio, tem outros métodos? Tem outros métodos. Nós vamos ver aí mais à frente alguns desses métodos aí. Método dedutivo, proposto pelos racionalistas Descartes, Spinoza, Leibniz. Só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro, né? Por isso, né, o método dedutivo, ele usa o silogismo, né? E o silogismo ele é formado por uma premissa maior e uma conclusão, né? Gil vai dizer para nós que, né, o silogismo ele traz aí a partir, né, desse método, vai se chegando a uma dedução, a um caminho, né? O método dedutivo, o método dedutivo, ele vai ser importante porque principalmente nas ciências naturais, usa-se muito, né? Basta a gente ver o método cartesiano das ciências, mas nas ciências humanas, nas humanidades, a gente geralmente também utiliza o método dedutivo, mas não levando em consideração muito a questão, principalmente nas pesquisas em educação e em política educacional, né? A gente não leva em consideração muito essa questão do método dedutivo. A gente escolhe, geralmente, outros métodos que vão nos ajudar a chegar ao caminho. Eu pesquiso política pública educacional e a gente utiliza outros, mas o método dedutivo ele é importante, né, para o raciocínio. Ele parte do universal para o particular e para o singular, ou seja, parte do geral para o singular. Como tem aí, todo homem é mortal, essa premissa maior. João é homem, é uma premissa menor. Logo, João é mortal, é o que é a conclusão. Por que João é mortal? João é mortal porque João é homem, e todo homem ele é mortal. Então, o método dedutivo parte do geral para o específico, para chegar à conclusão. O método indutivo, ele proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume, o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. Ou seja, diferente do método dedutivo, no método indutivo, o processo de generalização ele surge do particular para o geral, para o universal. Ou seja, como o nome já diz, a indução é importante. O conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. A generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. Antônio é mortal. João é mortal. Paulo é mortal. Ora, Antônio e João são homens. Logo, todos os homens são o quê?
mortais. Se Antônio, João, Paulo são homens, logo, Antônio, João, Paulo são mortais. Todos, por quê? Porque todos são homens, e todos os homens são mortais. Então, parte do particular, né, vem aí a partir do Antônio é mortal, João é mortal, Paulo é mortal, para o geral. Todos os homens são mortais. No método hipotético dedutivo, proposto por Karl Popper, quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge um problema. Então, isso está lá no texto de Severino, na página 83. Procuram-se evidências empíricas para derrubar a hipótese. Então, no método hipotético dedutivo, surge um problema, do problema leva-se em consideração as conjecturas, a dedução de consequências observadas, tentativa de falseamento para se chegar à corroboração. Então, eu falei aí que está no livro de Severino, não, no livro de Gil, na página 83. O método dialético proposto por Hegel é um método que parte das contradições, né? Contradições se transcendem, dando origem a novas contradições que passam a requerer soluções. Os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, etc. Então, 3 princípios são importantes no método dialético: a unidade dos opostos, a quantidade e qualidade e a negação da negação. A dialética ela fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. No caso do método dialético, né, sempre vai se ter uma tese, uma antítese e uma síntese. Então, no método dialético, sempre nós vamos ter isso, né? Vai ter uma tese, começa-se sempre com a tese, depois chega-se à antítese e depois a síntese. Esse é o caminho, né, que é seguido, sendo importante para as bases, né? A dialética ela fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. É por isso que é importante, né, quando a gente fala do método dialético, o método dialético ele traz alguns pressupostos: a questão da totalidade, a historicidade, a complexidade, a dialeticidade, a praxicidade, a cientificidade e a concreticidade. O que quer dizer isso, Antônio? Esses pressupostos. Ou seja, o método dialético ele sempre vai estar voltado para a questão da totalidade da realidade. A realidade ela surge de um total. Você não e acontece no tempo histórico. E tem como princípio, prioriza a praxis humana, a ação histórica e social, né? Ou seja, o conhecimento ele não pode ser entendido isoladamente em relação às práticas políticas dos homens. Ou seja, nunca é apenas questão de saber, mas também de poder. Então, no método dialético, ele vai estar muito voltado para isso. É por isso que alguns estudiosos aí da educação do campo, eles trabalham muito nessa pegada mesmo do método dialético. E alguns no método histórico dialético. O método fenomenológico, né, proposto por Edmund Husserl, ele está baseado na descrição direta da experiência tal como ela é. No método fenomenológico, a realidade é construída socialmente e entendida como o compreendido, o interpretado, o comunicado. Existem tantas realidades quantas forem as suas interpretações e comunicações.
né? O método fenomenológico também é um método muito utilizado, principalmente também nessa questão, quando se vai trabalhar com a questão da experiência. Por quê? Porque a experiência ela vai ser importante aí no método fenomenológico. Do ponto de vista da natureza, a pesquisa ela pode ser pura ou aplicada. Ela é pura quando gera conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista, envolve verdades e interesses universais. Enquanto que a ciência aplicada, ela gera conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais. Quando nós entramos numa especialização, num mestrado, ou vamos fazer qualquer pesquisa, geralmente nós somos tentados a fazer a pesquisa aplicada. Por quê? Porque às vezes a gente vê uma realidade, a gente quer muitas vezes transformar aquela realidade. E a gente quer fazer uma pesquisa que leve a uma ação. Mas muitas vezes nossas pesquisas não, e pelo tempo que nós temos para fazer a pesquisa e finalizar o relatório de pesquisa, acabamos fazendo ciência pura. Por quê? Porque nossa pesquisa acaba sendo uma pesquisa pura. Por quê? Porque gera conhecimentos, né, mas sem aplicação prática prevista. Acaba envolvendo verdades e interesses universais. Mesmo que muitas vezes nossa intenção é o quê? Levar a uma aplicação prática dos conhecimentos ali desenvolvidos. Do ponto de vista da abordagem do problema, as nossas pesquisas elas podem ser qualitativas, quantitativas ou mistas. A pesquisa quantitativa, ela considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas. Por exemplo, as pesquisas quantitativas, elas sempre utilizam a estatística, mesmo quando se leva em consideração dados que aparentemente eles não são quantitativos, mas eles sempre vão levar à quantificação. Enquanto que a pesquisa qualitativa, ela considera que há um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas nessa abordagem. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, mesmo que, muitas vezes, pesquisas qualitativas, elas trazem quadros, tabelas, que aparentemente seriam quantitativos, mas muitas vezes não são. Por quê? Porque nós não trabalhamos com média, com mediana, com quartil e outras grandezas estatísticas. Então, por isso, não são pesquisas quantitativas. Muitas vezes, nossas pesquisas elas são qualitativas. E as mistas, elas vão envolver aí tanto dados quantificáveis quanto dados objetivos e subjetivos do sujeito, que podem não ser traduzidos em números. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ou seja, como essa pesquisa vai ser desenvolvida, a pesquisa ela pode ser bibliográfica, quando nós vamos ver daqui a pouco essa pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, estudo de caso, levantamento de campo, pesquisação e pesquisa participante. O que é uma pesquisa exploratória? Às vezes a gente ouve falar assim, eu estou fazendo uma pesquisa exploratória, fulano fez uma pesquisa exploratória.
fulano fez uma pesquisa descritiva. Então, o que quer dizer isso? Pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão, assume em geral as formas de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Então, as pesquisas exploratórias são aquelas pesquisas que elas são voltadas para que o pesquisador ele busque informações e, na sua pesquisa, ele possa fazer uma busca ali de experiências práticas através de um levantamento bibliográfico, entrevistas, que vai levar a um estudo ali posterior, ou algo que vai dar base para outros estudos. Por isso, envolve levantamento bibliográfico, as pesquisas bibliográficas são importantes, o levantamento bibliográfico é importante na pesquisa exploratória, geralmente entrevistas que são realizadas, mas sempre levando em consideração o quê? Que a pesquisa bibliográfica ela vai fazer com que a estimulação da compreensão seja importante ali naquele momento da pesquisa. A pesquisa descritiva, ela visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática, assume em geral a forma de levantamento. Às vezes, muitas vezes, as pessoas elas vão fazer determinadas pesquisas e elas... mas a minha pesquisa é analítica. Né? Não, porque ela não analisou ali o fenômeno, ela apenas descreveu. Tá? A pesquisa descritiva, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica só vai descrever ali, muitas vezes não vai levar em consideração um fenômeno ali, já vai estabelecido, olha, eu vou pesquisar isso, vou olhar aquilo, vai ser feito dessa forma, mas não leva em consideração a análise. A pesquisa explicativa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Então, a pesquisa explicativa sempre está voltada para a ocorrência, contribuindo para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando o conhecimento da realidade, porque vai explicar a razão, o porquê das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental. Nas ciências sociais, vai necessitar do método observacional. Então, a pesquisa explicativa sempre nas ciências sociais, com a educação, vai levar em consideração o quê? Os métodos de observação. Então, é uma pesquisa também importante para ser levada em consideração. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já publicado, constituído de livros, artigos periódicos, atualmente com material disponibilizado na internet. A pesquisa bibliográfica também é hoje uma pesquisa muito utilizada e que é importante quando nós vamos pesquisar determinados temas. Por quê? Porque muitas vezes aqueles temas nós precisamos pesquisar e fazer a pesquisa a partir do que já foi produzido por outros pesquisadores, em livros, artigos e em material produzido, disponibilizado na internet. A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam tratamento analítico. Qual a diferença entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica? A pesquisa documental vai trabalhar com documentos, que não receberam tratamento analítico, ou seja, que não foram analisados e que precisa ser analisado. Todo documento, quando nós vamos pesquisar ele, nós vamos analisar aquele documento.
Então, por isso é uma pesquisa documental. Uma pesquisa bibliográfica, nós não vamos fazer uma análise daquele livro, né? Nós vamos, muitas vezes, fazer ali a partir do que o autor já utilizou. Pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Né? A pesquisa experimental, né, ela é muito importante, por exemplo, nas ciências naturais e nas ciências da saúde também, elas são muito importantes. Né? As experiências, elas são muito importantes nas ciências naturais. Nas ciências sociais, a gente geralmente não trabalha com experiências, né, no sentido de ficar fazendo experimentos, mas nas ciências naturais isso acontece muito. Então, selecionam as variáveis, define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. O levantamento de campo, a survey, quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. São muito importantes para o estudo de opiniões e atitudes. Alguns desses tipos de pesquisa aí, né, eles não se aplicam à pesquisa na área de educação. Né? Por quê? Porque são pesquisas que estão mais voltadas para as áreas, algumas voltadas para as áreas das ciências naturais. Estudo de caso, que a gente utiliza muito na educação, que é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. A pesquisa participante é aquela que se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. O pesquisador, a pesquisadora, se coloca numa postura de identificação com os pesquisados, pesquisadas. E a pesquisação é aquela que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, com vistas a modificá-la. Então, nós temos aí, né, alguns tipos de pesquisa que depois nós vamos estar vendo, a partir dos estudos de vocês, dos temas de vocês, o que vocês escolheram, qual o tipo de pesquisa que vocês vão escolher a partir dos objetos que vocês definiram para a pesquisa de vocês. E aí, técnicas de pesquisa, documentação, entrevistas, história de vida, observação, questionário, são as técnicas de pesquisa utilizadas. Análise e interpretação, estabelecimento de categorias, codificação, tabulação, análise estatística dos dados, avaliação das generalizações obtidas com os dados, inferências de relações causais, interpretação dos dados. Então, a análise e interpretação dos dados, é uma fase muito importante na pesquisa, porque você vai utilizar os seus instrumentos de coleta de dados. Depois que você coleta os dados, você vai utilizar aqueles dados e vai analisá-los e interpretá-los, para depois elaborar o seu relatório. Então, é um caminho importante a ser seguido na pesquisa. E, para isso, é necessário estabelecer as categorias, codificar, tabular, usar análise estatística e fazer a interpretação dos dados. Outra forma de análise dos dados é a análise do conteúdo, que é a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, composta de 3 fases: a pré-análise, a exploração do material e tratamento dos dados, inferência e interpretação. Né? Geralmente, a análise de conteúdo, muitas vezes nós utilizamos a análise de conteúdo de Bardan. Muita gente, né, utiliza a análise de conteúdo de Bardan, né, que vai levar em consideração aí a pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados, inferência, interpretação,
e a partir daí são elaborados quadros, diagramas, figuras que sintetizam e põem em relevo as informações obtidas. E aí algumas referências que foram utilizadas aí nesses slides: Antônio Carlos Gil, Como Elaborar o Projeto de Pesquisa, 2002, Minayo, Maria Cecília de Souza Minayo, em Pesquisa Social, 2002, e Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico, de 2007. E aí eu vou interromper o compartilhamento aqui para que nós possamos continuar as nossas discussões, né? Antônio, por que você trouxe, né, esse slide falando sobre tantas questões nesse nosso primeiro encontro? Por quê? Porque vocês começaram, em Pesquisa Orientada 1, a discutir tudo isso. Érica já viu com vocês muitas dessas coisas. Agora, como nós vimos aí, é o momento de nós vermos onde vocês pararam em Pesquisa Orientada 1 e darmos continuidade, principalmente com a estrutura do projeto de pesquisa de vocês, né? Precisamos agora estruturar o projeto de pesquisa e, a partir do projeto de pesquisa, já pensar em pesquisar, elaborar instrumentos de pesquisa, ver qual o método, quais os instrumentos de coleta, como será feita a análise e interpretação dos dados. Então, tudo isso nós vamos precisar ver a partir de agora, para que, no final da próxima disciplina, do próximo semestre, vocês tenham uma pesquisa realizada e um relatório de pesquisa concluído. Que parece ser, mas nós temos ainda quase um ano. Parece muito tempo, mas não é. Quando a gente vai fazer pesquisa, muitas vezes a gente tem outras atividades, ainda mais vocês que estão na especialização, muitos estão trabalhando, tem outras atividades, então, e estão fazendo um curso de especialização à distância, EAD. Então, quando a gente propõe a fazer um curso EAD, é porque a gente geralmente não tem muito tempo, né, de estar presencial. Então, a gente tem que, muitas vezes, otimizar o tempo nosso, né, para dar conta de toda a atividade do dia a dia e dar conta das disciplinas, que são muitas, e também do que cada disciplina, da avaliação cobrada em cada disciplina. Então, isso é importante, a gente chegar ao final das nossas disciplinas e estar com o projeto pronto ao final dessa disciplina, né, lá em setembro, mas também é importante a gente estar, a partir de setembro, pensando na parte prática da pesquisa, que é, de fato, ir a campo e realizar a pesquisa para a elaboração do relatório final do trabalho de conclusão do curso. E aí, eu queria, assim, ouvir, nós temos aqui cursistas, nós temos Norma, Tarcísia, Marineide, Ilvan e Cremeilda, né? Maria das Graças é tutora. Então, nós temos aqui 5 cursistas. Dos 9 cursistas que eu estou orientando, nós temos 5 aqui. Eu gostaria, nesses 10 minutinhos finais para terminar a nossa aula, que esse momento nosso termina às 8h30, está previsto para terminar às 8h30. Então, eu queria ouvir de vocês, né? A que pé anda o projeto de vocês? 2 minutinhos para cada um aí. Norma, a que pé anda teu projeto? Bom, assim, já que tem título, introdução, o problema de pesquisa, justificativa, e assim eu estou caminhando, né? Já estou estudando o referencial, a metodologia, se bem que eu ainda estou na dúvida da metodologia, não sei se eu devo mantê-la ou mudar para outra.
né? Porque eu acho que vai ser um pouco complexo, mas no momento ela tá nesse nível, né? Já tem um cronograma, mas não tem, assim, datas oficiais ainda não tenho. Não sei se eu pretendo manter esse cronograma do jeito que está. As referências eu já tenho algumas, estou procurando mais uma ou duas, mais algumas referências, né? Para a gente ter um ponto mais de leitura. Minha preocupação não é só com a metodologia. Mas nós vamos ver isso, viu? Não entendi. Nós vamos ver depois vocês vão me passar aí para a gente ver, né, essas questões de metodologia, tá certo? Tá certo. Obrigada. Nada. Próxima. Eu tenho, boa noite. Eu tenho Boa noite, Marinei. Eu costumo tentar pleitear aí para as vagas de mestrado. Então, é somente que eu tenho pré-projeto. E umas indagações sobre a metodologia, que eu acho que eu vou voltar para a bibliográfica mesmo, que é, para a minha área, acho que é mais simples. Se eu for partir para outra, acho que vai ser mais complexo. E também em relação ao título, que eu estou achando assim, grande. Não sei se tu conseguiu olhar. Mas aí a gente vai conversar sobre isso, não é isso? Vamos conversar, vamos ver isso e depois o título, qualquer coisa, depois a gente vê. Se estiver grande, a gente vê como reduzir o título. Pronto, é somente isso que eu tenho, professor. Tá certo. Quem mais? Oi, boa noite, povo. Boa noite, Cremeilda. Ô, Antônio, nessa questão, eu tenho uma dúvida aqui. Quando você colocou lá no slide a questão bibliográfica e documental, nós podemos usar as duas? Porque, por exemplo, nós vamos tratar de educação do campo. Então, nós vamos trazer um referencial teórico, né? Calcarte, BBB. Aí E tem a documentação também, porque, por exemplo, nós temos decreto, nós temos pode sim, faz pode toda sim. Uma organização, né? Nessa questão de como nós estamos. Pode sim, pode usar as duas. Agora sim, porque você pode usar, que são a bibliográfica, o referencial teórico é necessária a bibliográfica. Não porque não tem como fazer sem essa questão. E quem analisa política pública, se for analisar a política pública, tem que usar a documental. É por isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque elas vêm assim categorias separadas, mas assim não tem como você fazer uma dissociada. Não tem. Aí é preciso usar, né? Se você for trabalhar com política pública, não tem como você não usar documentos, analisar documentos. Porque assim, como eu pretendo falar sobre a questão da formação docente continuada, dessa questão de como nós estamos, até a questão da nossa identidade docente, que nós estamos perdidos, né? Eu vejo, assim, no contexto, nós estamos perdidos diante de toda a legislação, as políticas que vêm surgindo. Aí eu vou usar o método dialético, né, nessa questão, mas não tem como não estudar política pública, seja PME, seja nosso referencial, seja um monte de coisas que eu acho. Em relação ao nosso projeto, nós respondemos um questionário, né, na disciplina orientada 1, mas é um questionário que eu acho que nós respondemos de forma até prematura, de uma certa forma. Né? Por exemplo, eu acho que esse momento da explicação para nós do método, de todas essas categorias, ele deveria ter vindo um pouquinho antes, até mesmo da gente ter lançado resposta nos nossos questionários. Nós fizemos 2, né? O tema precisa enxugar, eu vou precisar enxugar, melhorar mesmo, na verdade, e fazer o esqueleto mesmo. Cronograma não pensei ainda, mas logo, logo nós vamos pensar, né? Espero em Deus. Não, com certeza. Aí a gente vai estar aí juntos para ver isso. Ilvan. Professor, no meu caso, eu estou igual a colega aí, pleiteando uma vaguinha no mestrado, só que eu estava em uma sinuca, numa situação bem parecida, porque em Pindaí, onde eu moro, as diretrizes voltadas para a educação do campo são as mínimas, ou seja, estão engatinhando agora com Forma Campo,
essas orientações que estão tendo, até a própria pós, que a gente entrou agora, especialização, né? E em Caetité, que é onde eu trabalho, na escola do campo, da mesma forma, certo? Aí eu fiquei dividida. Eu quero fazer uma pesquisa em Pindaí ou em Caetité. E aí, igual a Colândia acabou falando, e a gente preencher um questionário, talvez até assim, prematuro, o termo que ela usou aí foi tão engraçado, mas tudo bem. Pensando bem, teria possibilidade de eu adaptar esse tema aí, mudando o município apenas? Tem sim, com certeza. Ótimo, Por quê? Porque a ótimo. pesquisa é você que vai desenvolver. A partir de agora, se houver necessidade de ajustes, os ajustes que forem necessários, mesmo que vocês já começaram, eles vão. A gente sempre. Quando a gente está fazendo uma pesquisa, Ivan, a gente sempre está fazendo ajustes no nosso projeto. Né? Quando você vai entender isso quando você estiver lá no mestrado, se Deus quiser, você vai para o mestrado. No mestrado, você vai ver que um momento ímpar é a qualificação. Porque às vezes você está com um projeto e você vai desenvolvendo sua pesquisa naquele ritmo e na qualificação diz, não, você precisa voltar e rever o seu objeto de pesquisa, você vai ter que rever o seu tema, você vai ter que rever sua metodologia e você, às vezes, tem que dar um giro de 360 graus no seu projeto. Entendi. É porque, assim, quando a gente preencher os questionários, tem uma questão de curto espaço de tempo para a gente poder desenvolver essa análise, escolher um tema, certo? Autores que falam sobre o tema, não foi tão difícil, porque, assim, a educação, o Forma Campo, por exemplo, eu já faço parte já por uns 4 anos seguidos, né? Então, assim, é um tema bem gostoso de discutir, né? Uma área que veio a especialização para a gente e uma oportunidade muito boa. Porém, a nossa pesquisa, eu acho que a gente precisa, assim, enxugar ela mais. E eu senti em você, professor, a força, o apoio, viu? Principalmente, assim, quando abriu a tela lá da aula, que tu já orientou todo mundo. A gente já assistiu algumas aulas perdidas, a gente vê muitos colegas perdidos, assim, sem ter uma orientação, como seria, como vai ser. Então, a gente já entrou logo direcionado pelo professor, até Gracinha mesmo, eu percebi, não foi Graça, assim, ela teve dificuldade de nos orientar no grupo do tutor, entendeu? Então, a gente percebe aquela segurança em você e a expectativa nossa aqui é muito boa e eu espero você nos acompanhando aí ao longo dessa pesquisa com bons resultados, viu, professor? Porque não é fácil, não é fácil a longa distância, mas com certeza vamos conseguir fazer um bom trabalho, se Deus quiser. Com certeza, viu? Eu creio que vocês, como Graça colocou, vocês são comprometidos, né? Uma turma comprometida, então vamos fazer um bom trabalho. Cremeilda? Outra coisa, professor, outra Oi. coisa, em relação a essas aulas que a gente vai ter, essas orientações, 9 alunos, você e os tutores. Sempre que for ter essas aulas, nós vamos ter um cronograma ou você vai avisar no e-mail? Olha, assim, já tem um cronograma lá no AVA, eu já postei. Eu coloquei vocês todos lá no AVA, vocês já têm Ô, acesso a. professor, é porque apareceu hoje para o pessoal, viu? Uhum. Apareceu hoje para a Foi. gente, apareceu hoje para os alunos. Foi, eu Acredito que tem só. muita gente que não teve acesso ainda. Tem gente que trabalha o dia todo, que vai abrir, né, a sua página à noite, por isso que estão questionando. Certo, eu sei, porque eu fiquei também muito apreensivo, porque nossa aula era hoje, já seria a aula hoje, e até de manhã o nome de vocês não estavam lá. Aí houve uma cobrança e Henrique, que é o responsável, ele colocou os tutores, ele acrescentou os tutores lá na turma, e eu mesmo acrescentei vocês, cursistas. Né? Por isso que eu acrescentei vocês e encaminhei o e-mail para vocês. Eu não sei se todos receberam o e-mail.
mas eu Eu encaminhei um acredito e-mail. que é por esse motivo que a aluna perguntou do Não, eu cronograma, sei, eu né? É entendi, eu porque ela entendi. ainda não teve tempo de ter acesso. Não é, mas lá já tem, viu? Quando vocês tiverem tempo, acessem o AVA, lá tem, já tem o material, tem o plano de curso, tem o cronograma das atividades, nós temos... Ô Oi. professor, eu acabei de chegar da escola, eu costumo chegar da escola e dar uma olhadinha nos e-mails, certo? Aí Hum, depois eu dou uma tranquilizada, aí que eu vou entrar na plataforma lá, né? não, tranquilo, eu vou ver isso Aí assim. eu dei uma olhadinha no e-mail, foi que eu vi lá, o professor falou, tem aula 19 horas, eu falei, vixe, por isso que eu estou perguntando, é isso mesmo, Não, graças, mas obrigada. o momento é esse para perguntar. E tem que perguntar mesmo. E assim, eu vou até colocar para vocês aí, nós vamos depois, Graça pode criar um grupo aí do WhatsApp para nós, da nossa disciplina, da nossa turma, viu, Graça? Eu vou passar o meu telefone aí, eu vou até colocar aqui Ok, agora no chat. professor. Eu vou colocar no chat o meu WhatsApp, para que Graça possa estar aí, né? 99970454. Ok, pode mandar mesmo. Eu já estou lá no grupo com os orientadores, viu? E aí você cria o grupo do WhatsApp com a nossa turma aqui específica, né? Para a gente Ok, estar ok. comunicando. E aí eu vou estar, vocês podem estar encaminhando, e a gente vai servir para nós também como um canal É de porque comunicação. a professora da pesquisa orientação 1, ela fez isso, entendeu? Então, todas as dúvidas dos alunos foram sanadas junto com a gente. Uhum. Eu também gosto de estar sempre tirando as dúvidas no grupo do WhatsApp. Eu acho que o AVA é bom, mas o WhatsApp nos ajuda também nessa comunicação mais rápida. E às vezes a gente precisa tirar uma dúvida mais rápido. Cremeilda, levantou a mão? Ô, Antônio, é outra dúvida que eu tenho. Eu estou fazendo essa especialização do MEC, que é sobre formação de professores. Eu já tenho um grupo que eu estou trabalhando com essa questão de formar mesmo, né? Os cursistas. Sim, E aí eu pretendo também usar. Aí depois eu acho que nós vamos ter que ver como nós podemos enxugar nessa questão. sim. Nós vamos ficar até março do ano que vem com o mesmo grupo. Então, assim, nós temos encontros mensais, às vezes tem mês que nós temos 2 encontros, e nós trabalhamos com a formação mesmo. Aí vem os temas via CNCA, né, via MEC, e a gente desenvolve. E no grupo eu tenho professores, só tenho professores do campo de Dalmácia, né, daquelas escolinhas de Dalmácia, de todas, veio Sim, professor, efetivos. Tem o Josenildo Leite, professor do terceiro ao quinto, que também é do campo. do campo. E aí eu peguei Maria da Glória, que não era para me ter pegado de início, mas como o João Batista não aceitou, aí eu acabei pegando Maria da Glória, mas que recebe muitos alunos do campo também, dos anos iniciais. Aí eu Mas pretendo com os usar. professores a realidade acaba sendo diferente, a forma como o professor trabalha. Na hora de fazer a pesquisa, você utiliza só os, os professores, o que for trabalhado com os professores do campo, de Isso, fato, que trabalham em escolas do campo, pronto. viu? Mas aí a gente vê isso depois, a gente vai vendo, É, direcionando, viu? certinho. Mais alguém? Tarcísia? Falta aí eu. Como a colega falou, né, nós respondemos os questionários, eu já pensei no tema, né, pretendo falar sobre esse tema. Título a gente pode estar mudando depois, né, e Isso. vamos nos ajustando e vamos conversando e vai dar certo. Não, vai dar certo, viu? Eu confio muito em vocês, porque aqui Certo. o trabalho maior vai ser de vocês e eu só vou estar dando alguns direcionamentos. Eu acredito que vocês, pelo comprometimento de vocês, como Graça colocou, e já por essa conversa nossa aqui, né, creio que faremos bons trabalhos para serem apresentados de conclusão do curso, viu? Certinho. Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu gostaria, assim, já está no horário, eu programei a aula para 1h30, esse momento de hoje, para também não ficar cansativo, porque é importante que vocês
Depois, se tiverem oportunidade hoje, já entrem no AVA, deem uma olhada no material que está lá. Tem um fórum Ô, de professor, apresentação. ô, professor, Oi, Graça. E o Van é sua aluna? Ilvan Silva Ribeiro. Não, Silva. Ilvan está aqui como minha aluna. Ué, mas eu estou vendo ela aqui na aluna de outra professora. Eu acho que teve um problema, viu? Porque eu acho que ela entrou de duas turmas aí. Eu também visualizei isso. Aí ela vai ter que fazer a escolha, viu, Ilvan? Porque eu estou achando que foi um erro lá no questionário. Parece que o Ilvan respondeu o questionário 2 vezes. Ou o questionário dela foi duplicado, porque na hora que passou para a gente, passou com 90 cursistas, mas depois eu estava olhando lá o questionário e eu percebi quando eu vi, eu também imaginei. Viu, Ilvan, é bom até você ver, porque se você tiver, você pode fazer a escolha. Professor, eu Oi. disponibilizei lá no WhatsApp da turma de Guanambi os orientadores com o nome dos alunos. Aí o Ivan dá uma olhadinha lá no nome dela. Uhum. Então, professor, eu, não sei, eu vou ver, porque assim, todos os alunos, todos os cursistas responderam o questionário 2 vezes. Unidade 2 e unidade 3, né? Aí eu não sei se realmente aconteceu esse problema, mas eu posso estar verificando. Pois é. E aí você faz a escolha, se quer ficar comigo ou com outro professor ou professora, que eu não sei quem é, também não lembro agora, mas eu percebi também alguma coisa nesse sentido. Certinho. Hoje eu estava olhando, depois eu estava dando uma olhada. Sim, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui e me colocar sempre aí à disposição para estar ajudando vocês nessa caminhada, viu? Porque meu objetivo é estar ajudando vocês nessa caminhada. E aprendendo com vocês um pouco, viu? Vou aprender muito. Um Professor, pouco ela não. está aqui na lista de Ana Elisa. De Ana Elisa? É. Pois é. Então, e na minha, você viu aí na minha? Eu vou dar uma olhadinha e volto, viu? Olha, dá uma olhadinha aí na minha lista também. A sua lista, professor, são Aline Rocha Duarte, Cremerilda, Deise, Ivan, não é Ilvan, é Ivan Silva. Ribeiro Barbosa. Ribeiro Barbosa. É a mesma. E o Van tem alguém. Porque eu acho que foi. Sim. Foi? Eu acredito que é só eu mesma, viu? Que esse nome ainda é até meio. Eu também acho. Ivan Silva Ribeiro Barbosa? Exato. Então, a minha aluna é Ilvan, IL. Eu também. E pior que ela tem Silva. Eu também. Pois é, eu acho que foi algum erro aí. Ou foi algum erro de digitação, ou foi algum erro aí na vem que veio. Das nossas alunas aqui, você tem Marinalva, tá certo? Sim, Marinalva Santos. Eu acho que é só Marinalva. Marineide, só. O resto de outros polos. Mas está tudo certo. Estamos Mas essa juntos. questão de Ivan, a gente vai ver aí, eu vou ver. Eu vou entrar em contato com o pessoal para ver e a gente conversa, viu? Ok, mas eu acho que é Ilvan mesmo. Pois é. Mas aí, se for Ilvan que tiver duplicado aí o nome, aí você faz a opção, viu, Ilvan? Depois você vê se você quer ficar comigo ou se vai ficar com a outra a professora. Tranquilo. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado.
boa noite para vocês, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, e acessem o AVA lá para vocês verem as atividades, viu? Boa noite, minha gente. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa semana para todos nós. Boa noite.